Pessoal, quem me conhece sabe que eu realizo um sarau cultura alternativa há 20 anos? Eu acho que não sei. Tem 5.000 gravações nesse canal do YouTube que está estreando esse programa e eu estou estreando com uma pessoa muito especial. Mas eu vou deixar ele se apresentar, tá? E eu vou me apresentar da seguinte forma. Deixa eu ver aqui. Medo, segredo, encanto, espanto, efeitos da paixão, efeitos da paixão, efeitos da paixão, efeitos da paixão. Esse medo de me encantar é fuga da situação, o segredo como opção é engano do coração. Tum bum tererum tam bere, tum bore dum tam tum tererum tam bere, tum bore dum tam tererum tam bere, tum dum tam. Medo, segredo, encanto, espanto, efeitos da paixão, efeitos da paixão. O encanto vai resistir, mostrar minha intenção. O espanto vai dissipar, as brumas da ilusão. O encanto vai resistir, mostrar minha intenção. O espanto vai dissipar, as brumas da ilusão. Meu nome é Anand Rao. Eu sou compositor, músico, escritor, jornalista. Estou aqui com um monte de livro da minha época antiga, geração mimeógrafo. Depois eu te explico o que é mimeógrafo, você jovem que está assistindo esse programa. E essa música, Medo e Encanto, eu mandei a melodia assim, e ele botou a letra. Exatamente ele que vai se apresentar agora, Sérgio Albuquerque. Amigo, grande amigo Anand Rao, amigo de muitos, muitos anos, e que tivemos a felicidade de nos reencontrar e de uma forma mais aprofundada, porque eram amigos de vista, de encontros assim, muito rápidos, quando a gente estudava na Universidade de Brasília, e agora nós somos amigos de composição, de trocar ideias e de, inclusive, participar desse sarau aqui, que é uma grande honra para mim. Eu sou economista de formação, mas tive uma passagem pela engenharia mecânica e, na sequência, eu me encantei
com a temática das desigualdades sociais, desigualdades de acesso, desigualdade de renda, e me enveredei pelos estudos sobre desigualdade. E me fez passar por uma série de condições, de saberes, filosóficos, inclusive, sobre a condição humana. E esse encantamento que veio de anos atrás, ele permanece. Inclusive é o que me faz, que me move, que me mantém ativo. Beleza. E eu faço isso com muito gosto de fazer poemas. Poemas no sentido de poesias escritas. Adoro escrever. Eu treinei meu cérebro durante muito tempo para lidar com métricas, para lidar com rimas. E as coisas elas começam a sair naturais a ponto de a gente até conseguir improvisar, né? Como os cantores nordestinos, os cantores de repente. Então, isso primeiro, é um excelente exercício cerebral, faz a gente ter curiosidade sobre diversos temas, para a gente poder expor esses temas e me aprofundar nesses temas, né? Principalmente nesse tema das desigualdades, que é o que me move hoje. Muito legal. Então, você já sabe, está aqui o Sérgio, e eu me apresentei também muito rapidamente. Tem muita coisa sobre mim na internet. Aqui nesse canal tem 5.000 entrevistas, mais de 5.000, né, na TV Cultura Alternativa, com muita gente que ainda está viva, gente que não está mais viva, 1.000 coisas. E eu tenho essa honra de estrear esse formato. O Sarau Cultura Alternativa já teve, assim, 4 pessoas aqui nesse estúdio, bandas, e é uma loucura que a gente já fez. Mas o formato de 2026 é uma pessoa. Eu, com uma pessoa, eu toco violão. Possivelmente eu não vou chamar músicos, porque me dá muito trabalho aqui para organizar essas mesas, e ali tem uma placa de áudio, Airig Produo, e eu sempre fico tentando que as pessoas gravem e transmitam com qualidade seus saraus, suas coisas, mas é uma chatice, você tem que montar muita coisa, está cheio de fio aqui e tal. Bom, eu vou começar, já que é um sarau, eu vou recitar um poema meu, que eu gosto muito dele, tá? Existe uma coisa que é esse pedal aqui, que é um pedal, chama pedal de looping. Looping. Até estourou agora um pouco o som, eu cheguei muito perto do microfone. Tome muito cuidado, você que está assistindo, quando você for recitar, para você não explodir sua voz, a não ser que seja uma música, um punk rock, uma coisa assim. Mas, olha, eu vou tentar fazer uma... É um poema meio que de sacanagem, vamos dizer assim, e eu vou fazer assim, ó. Suavemente, passo a mão pelo teu corpo, e essa suavidade é o meu destino, é o meu destino. Suavemente desenhamos quem somos um no outro, sem preocupação com a forma. Disformes, nos despimos e não dormimos. Sedentos, nos bebemos. E a língua é o nosso ofício, é o nosso ofício, como belo do corpo nu. Somos um, de fato, sinto, somos um. Suave como a ave que penetra em teus quadris, somos o cio, e voamos vencendo turbulências hostis. Ninguém nos pousa, todos viajam conosco, e o mundo vira cais para o nosso amor, o nosso amor, o nosso amor, o nosso amor. Nunca vamos ancorar,
Nunca, nunca vamos ancorar, ninguém nos pousa, todos viajam conosco e o mundo vira cais para o nosso amor, pois suavemente, suavemente, passo a mão pelo teu corpo e essa suavidade é o meu destino. É o meu destino. Esse elemento de looping é um elemento que você, comprando um pedal de looping, você vai poder usar muito ao recitar seus poemas e, de repente, no seu grupo de amigos, ou então no seu segmento literário, ou mesmo sua sindicato, academia, você vai ser completamente diferente. Eu comecei a usar looping há uns 15 anos atrás e fiz muita coisa na internet. Tem um poema famoso que é assim, ó, rapidinho. Eu estou com medo de São Paulo, não sei que rua seguir. Estou com medo de São Paulo, não sei para que bairro ir. Estou com medo de São Paulo, não sei se fico e vou. Estou com medo de São Paulo, não sei se vou. Eu fico. Estou com medo de São Paulo, não sei que rua seguir. Estou com medo de São Paulo, não sei para que bairro ir. Estou com medo de São Paulo, não sei se fico e vou. Estou com medo de São Paulo, não sei se vou. Eu fico. Estou com medo de São Paulo, não sei que rua seguir. Estou com medo de São Paulo, não sei para que bairro ir. Estou com medo de São Paulo, não sei se fico e vou. Estou com medo de São Paulo, não sei se vou. Eu fico. Estou com medo de São Paulo, não sei que rua seguir. Estou com medo de São Paulo, não sei para que bairro ir. Estou com medo de São Paulo, não sei se fico e vou. Estou com medo de São Paulo, não sei se vou. Eu fico. Estou com medo de São Paulo, não sei que rua seguir. Estou com medo de São Paulo, não sei para que bairro ir. Estou com medo de São Paulo, não sei se fico e vou. Estou com medo de São Paulo, não sei se vou. Eu fico. Estou com medo de São Paulo, não sei que rua seguir. Estou com medo de São Paulo, não sei para que bairro ir. Estou com medo de São Paulo, não sei se já eu não consigo mais trepar. Não sei se vou. Eu fico. Estou com medo de São Paulo, não sei que rua seguir. Estou com medo de São Paulo, não sei para que bairro ir. Estou com medo de São Paulo, não sei se fico e vou. Estou com medo de São Paulo, não sei se vou. Eu fico. Estou com medo de São Paulo, não sei que rua seguir. Estou com medo de São Paulo, não sei para que bairro ir. Estou com medo de São Paulo, não sei se fico e vou. Estou com medo de São Paulo, não sei se vou. Eu fico. Você viu os efeitos de looping loucos? Parece que você está no centro de São Paulo. Então, não esqueça, pedal de looping. Agora, palavra com o Sérgio aí para recitar seus versos. Então, eu tenho uma estética um pouquinho diferente, mas poesia, né? E eu gosto muito, como eu já te disse, de versos metrificados, né? Com a métrica, com rimas, e sempre com um tema, digamos assim, contemporâneo, né? Até às vezes do dia a dia mesmo, né? Então, eu estava recentemente, Brasília ainda era época de chuva, agora a gente está numa seca terrível, mas ainda estava uma época de chuva aqui em Brasília. Eu moro numa chácara e eu acordei com o João de Barro bicando a janela. Literalmente, ele bicando a janela, eu acordei e vi aquele pássaro e imediatamente veio na minha cabeça o seguinte poema, chamado Distância. O João de Barro bicou a janela, suficiente para eu despertar. A chuva leve ajudou a espalhar cores do cerrado na minha aquarela. Pintei com esmero e ternura o rosto dela. Pensei na distância a nos separar. Saudade é a ausência do nosso lugar. Eu andando no Planalto Central, ela caminhando pelo litoral, lembrança dos beijos na beira do mar. Muito, muito lindo. E eu acho que você está tendo a chance de ver dois poetas, né, muito diferentes. Mas, ao mesmo tempo, né, eu sou músico. Então, eu falei para o Sérgio, é muito interessante isso que eu vou te contar. Se o músico te passar uma melodia, vamos usar a melodia do Parabéns para você. Tan, 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 beleza? Aí ele te pediu uma letra, aí você... E eu quero ver você no meio da rua que... Tá... Não. Ele te passou assim, ó, tan, 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 tan. Quem me dera ser seu fã. Exatamente. Tá, isso que eu estou te dizendo que seria fácil você fazer. Bom, aí vem uma coisa questionada pelo Ivan Lins, por uma série de pessoas, que também você pode utilizar hoje do jeito que você achar certo. Você pode cantar sua voz e usar a inteligência artificial para fazer suas músicas. Tem um cara do Rio Grande do Sul, que é um poeta que compôs, eu musiquei um poema dele, e ele está usando isso. Então, se você se satisfizer com isso, beleza. Mas não esqueça, se você tiver um amigo violonista
que faz melodias e está precisando da sua letra, isso é uma coisa interessante. Ou então, vou te mostrar um cara que vinha nessa sala, aqui é uma sala, é o estúdio, chamado Alceu Brito Correia. E ele vinha com uma cachaçinha, era um senhor, e infelizmente ele já faleceu, mas ele vinha com mulheres muito bonitas aqui, ele era um senhor, mas as mulheres sempre muito jovens, e ele, encantador ele. Aí ele fez: teu rosto mimoso tem as cores do espanto e do encantamento. Teus olhos têm um brilho próprio. És tão bela assim, sem qualquer maquiagem. Eu fui na internet, peguei e resolvi recitar, mas aí eu pego o violão, ó. Eu não musiquei, eu não sei, eu não musiquei esse poema. Aí eu peguei um sol maior aqui, ó. Teu rosto mimoso tem as cores do espanto e do encantamento, encantamento, encantamento. Teus olhos têm um brilho próprio, teus olhos têm um brilho próprio. És tão bela assim, és tão bela assim, sem qualquer maquiagem. Teus olhos têm um brilho próprio, teus olhos têm um brilho próprio. És tão bela assim, és tão bela assim, sem qualquer maquiagem. Aí às vezes você está compondo com um poeta, alguém, e ele diz assim: não, mas esse verso não casa nessa melodia. Tudo casa, tudo casa. Porque você pode recitar assim, ó, teu, já deu uma pausa, teu rosto. Ó, um tempo, 2 tempos, 3 tempos, 4 tempos. No rosto, não é? Então você pode, eu fiz teu rosto mimoso, agora teu rosto, ó, umas 10 notas na palavra rosto. Então, gente, compor é uma coisa muito legal, explore isso, tá? Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Sérgio, e ele também, eu chamo ele de professor, porque ele costuma, e eu, de repente, ele talvez possa até te dar uma dica, não é, sobre, enfim, como você faz um poema metrificado, enfim, a palavra é dele. Tá, aceito o desafio, mas eu estou querendo lançar um para você, porque foi tão gostoso fazer a letra em cima da música que você fez, que eu estou sentindo falta da gente fazer mais. Nós precisamos... E está aceito o desafio, está aceito porque quando você... O João Bosco e o Aldir Blanc, o Aldir viajou, foi lá para o interior, e o João Bosco morava em Ouro Preto, eu vi essa matéria essa semana. E eles casaram, e o Aldir passou um tempo lá e tal, e o João foi para o Rio para continuar a compor com o Aldir. E eu sinto que essa parceria com o Sérgio dá para fazer muita coisa, músicas nordestinas, música de protesto, música, todo tipo de música. E aí quando você faz uma música, por exemplo, de luta, aí você vai pegar e fazer... Você não vai fazer... Vai fazer um negócio de garra, de luta. Então, aceito, desafio aceito. Pronto. Vamos lá. Então vou falar um agora, uma métrica até inventada, porque existe uma estética com relação a você fazer composições poéticas, né? Então você, por exemplo, tem estilos como 8 pés em quadrão, galope à beira-mar. Então são estilos que são versos, em geral, heptassílabos, 7 sílabas, ou decassílabos, 10 sílabas, ou endecassílabos, 11 sílabas. O galope à beira-mar, por exemplo, são 10, uma estrofe de 10 versos endecassílabos. E o desafio é que você tem que colocar, de alguma forma, na beira do mar, como último verso. Então, você já sai de uma estrutura, é uma estrutura muito, digamos assim, hermética. Deixa eu só pedir uma coisa. Sim. Fica ouvindo o Sérgio,
tá? Eu vou me levantar só para ver se a gravação tá legal, porque tem um celular ali, então me perdoa, mas eu já volto. Tá. Então, aparentemente é hermético a composição, mas o conteúdo, ele é infinito. A gente pode viajar na maionese, digamos assim, na temática e na forma como a gente vai fazer a composição, mesmo diante de uma estrutura tão fixa, tão rígida. Eu fiz uma brincadeira aqui com 5 estrofes de 5 versos. Né? Então, são estrofes de 5 versos. Todos os versos são heptassílabos, tem 7 sílabas, de tal forma que o primeiro verso rima com o terceiro e com o quarto, e o segundo rima com o quinto, que é o último. Então, o poema é Seu Castelo. Então, são, como eu ia dizendo, são estrofes de 5 versos, heptassílabos, e o primeiro verso rima com o terceiro e o quarto, e o segundo e o quinto rimam entre si. E chama-se Seu Castelo. Do jardim do seu castelo, você julga a humanidade. Esse é bom, aquele é belo. Você que bate o martelo, pesa a sua vaidade. Sua mente foi moldada nos redutos culturais da classe mais abastada. Não se mostra indignada com acessos desiguais. E é cruel o panorama da injustiça e da miséria. Nós aqui em Pindorama vivemos um grande drama. A pobreza é deletéria. Tanta gente invisível se amontoa na cidade, não é algo desprezível, um coração insensível não altera a realidade. Cérebro galvanizado, não valoriza a cultura, não compreende o Estado, age como vitimado e apoia a ditadura. Vive para juntar riqueza, objetos, posições, no ideal da beleza, na busca pela grandeza, gasta todos os seus tostões. No entanto, é prisioneiro de objetos e hábitos, dominado por inteiro pelo dono do dinheiro que distribui beneplácitos. Você segue mundo afora, cultuando a mesma crença. Seu futuro é só o agora. Não ouve o grito que implora e demonstra indiferença. Do jardim do seu castelo, você julga a humanidade. Esse é bom, aquele é belo. Você que bate o martelo, pesa a sua vaidade. Então, olha que tantas dicas você está recebendo neste sarau, outros serão de outros estilos e tal, 1001 coisas. E tem um cara que eu soube recentemente aqui no encontro com Maurício Melo Júnior, que ele tinha falecido também, e hoje estou meio nostálgico, e eu musiquei um poema dele que era assim, era um verso só, aí eu fazia mil coisas. A posição da poesia é oposição, a posição da poesia é oposição, a posição da poesia é oposição. A posição da poesia é oposição, a posição da poesia é oposição, a posição da poesia é oposição. A posição da poesia é oposição, a posição da poesia é oposição, a posição da poesia é oposição. O nome dele é Celso Borges, um maranhense que articulou a feira de São Luís. Eu fui até nessa feira e eu peguei um poema dele para homenagear ele nessa noite onde eu estou nostálgico, que eu acho muito bonito. A poesia é, de fato, o fruto de um grito meu, teu, de todos nós. Voz que acende um barulho dentro da noite feroz. Por isso tenho que gritar. Leitores surdos, ouvintes mudos, com versos, línguas, punhais absurdos. Porque a poesia é, na verdade, um mito. Palavra que salta do papel e ousa. Ave que pousa no risco do atrito. Porque a poesia é uma bomba, susto que o homem ouve quase, como um avião que cai.
no corpo de um kamikaze. E o silêncio é nada. Argila seca, poeira disciplinada. Por isso, o poeta tem que gritar, gritar em suma, porque o silêncio, porra, é porra nenhuma. Poema de Celso. Querido Celso, hoje você já assinou os azulejos poéticos? Já porque o Celso Borges esteve aqui nos estúdios do Cultura Alternativa e eu estou convidando você é amigo do Sérgio, eu estou convidando você a vir sentar comigo aqui. Nós dois, é só uma pessoa convidada. Celso esteve aqui, gravamos um programa e ele deixou a marca dele nos azulejos poéticos e você vem deixar a sua. A palavra é tua. Também tem alguns poemas que a gente faz pelos nossos gostos, né? Então, por exemplo, comida, né? Alimentação. Você deve escrever aí nos comentários, Sérgio, bota o microfone um pouquinho perto da boca. Tá bom. Então, eu fiz um poema aqui chamado O Suco. Tá? Finalmente ele chegou. Veio uma jarra transparente, apresentando sua cor esbranquiçada, líquido grosso, mas não denso, espumoso, suas bolinhas aparentes, tantas, tudo bolinhas. E o copo com gelo foi penetrado por aquele líquido. As bolinhas saltitavam em êxtase. O líquido envolvia cada pedrinha de gelo como em um abraço acolhedor. Trocaram afagos e temperaturas. As pedrinhas se derretiam completamente apaixonadas. O líquido preenchia o copo e exalava aromas suaves, bons de sentir. Seguisse um suspiro longo. Os lábios tocaram a borda do copo. O líquido esbranquiçado, espumoso, foi sorvido lascivamente. Sensação de um beijo e de amor eros. O líquido preencheu inteiramente a boca. As papilas gustativas entraram em frenesi. Ocorreu o primeiro gole, longo e suave. Os olhos fechados refletiam o entorpecimento. Eflúvios emanavam soltos e buliçosos. O corpo agradecia. Objeto de desejo, mata a sede num lampejo, conquistou meu coração. A alegria extrapola, a minha alma consola. O suco de graviola se tornou uma paixão. Você vê, o Sérgio, quando abriu o programa, ele disse, não, eu faço poemas assim e tal. Mas você vê que barato. A poesia, ela pode trafegar por diversos caminhos, né, cara? Então, é muito legal. Se você está sendo criticado no seu ambiente, pela sua família, porque você quer escrever poesia, escreva, cara. Escreva, que é muito legal. Eu escrevo há muitos anos. Parabéns, Sérgio, belíssimo. E eu vou na linha do Sérgio, vou ler um poema de Ferreira Goulart. E o Ferreira escreve assim, poema obsceno. Façam uma festa, cantem e dancem, que eu faço o poema duro, o poema murro, sujo como a miséria brasileira. Não se detenham, façam a festa, Betânia, Martinho, Clementina, Estação Primeira de Mangueira, Salgueiro, gente de Vila Isabel e Madureira, todos façam a nossa festa. Enquanto eu soco este pilão, este surdo poema, que não toca no rádio, que o povo não cantará, mas que nasce dele. Não se prestará a análises estruturalistas, não entrará nas antologias oficiais. Obsceno como o salário de um trabalhador aposentado. O poema terá o destino dos que habitam o lado escuro do país e espreitam. Esse poema é de Ferreira Goulart. Então você vê que eu recitei um poema de amor do Alceu, eu recitei o meu de sacanagem ali, que tal.
e fiz os loopings, eu recitei o do Ferreira. Então, se você começar a escrever poesia, a ler poesia, você vai ter um mundo na sua frente. Um mundo enlouquecedor. Tá? E passo a palavra agora para o Sérgio, para ele viajar. Essa viagem é muito interessante, né, Nandi? Porque a gente faz conexões. Às vezes a gente escreve um poema e ele nos leva a escrever outros. Então, por exemplo, eu vou falar um bem curtinho, porque é só a última estrofe. Ele é longo, mas eu vou falar só a última estrofe. Eu fiz um poema sobre a saudade, até a pedido, foi uma encomenda de um grande amigo para uma roda, um esquete de teatro aqui de Brasília, e o tema é a morte da saudade, e eu fiz um poema sobre a saudade. A última estrofe é a seguinte: a saudade é a nossa alma soprando nos nossos ouvidos, dizendo aos nossos sentidos para onde ela quer voltar. Porra, Isso lindo. a última estrofe, saudade. No meio do poema tem vários tipos de saudade. Saudade do amigo que você brincava, saudade da comida gostosa que você comia da sua avó, e a saudade daqueles que se foram. Então, por conta desse poema, quando eu perdi uma pessoa muito querida, eu fiz um poema lembrando do tema saudade, e ficou assim. Tia Nete, a minha tia Osinete, e Tia Nete, que partiu alguns anos atrás. Peraí, aí vem aquele chato. Pô, o cara da mesa de som ali está pedindo para você botar o microfone lá. Tá bom. Então, Tia Nete, por ela eu fui cuidado, me mantinha alimentado. Quando estava atormentado, segurava minha mão. Li histórias de aventura, ensinou a amar cultura, com a máxima ternura, dedicava atenção. Foi exímia costureira, poetisa, enfermeira, musicista, seresteira, empunhava o violão. Pura sensibilidade, alegria e intensidade, procurava na bondade toda a sua inspiração. Foi regente de coral, já cantou em festival, adorava carnaval, entoar frevo canção. Tinha veia progressista, coração socialista, arcabouço humanista, rejeitava a repressão. Veio o envelhecimento, trouxe o véu do esquecimento. Lucidez por um momento, murmurava uma oração. Encantou a minha vida, mulher forte, decidida, e agora na partida, inspirou esse quadrão. Olha aí, fantástico. Eu não tenho palavras para dizer o que eu sinto pela poesia. Eu não tenho, sabe? Você está vendo aqui dois caras, um diferente do outro, mas Sérgio já recitou poemas de diversos temas, com diversas origens, com diversas magias. E eu também. Uma coisa importante, que eu vou dizer isso com minha experiência de recitar poemas em palco e tal. Quando você estiver num bar, aí vem aquela pessoa e pede silêncio, tá? Olha, se o poema foi chocante e você souber recitar e olhar para as pessoas, talvez você consiga silêncio sem pedir. Sem pedir. Isso é incrível. Uma outra coisa, uma outra técnica para poemas em bar, que eu notei já que dá certo, ao longo de 40 anos recitando poesia. Poemas com no máximo 10 versos. Por quê? Porque ali tem um monte de gente ali a fim de comer, a fim de petisco, a fim de beber, a fim disso e daquilo. Se você faz o poema com 10 versos, 15, mas você sabe recitar, é uma outra técnica. Uma outra técnica, quando você errar uma palavra, não volta, não diz que errou. Continua, porque você não pode perder o seu espectador, a pessoa que está ali te ouvindo. Tá bom? Então, passa para frente esse sarau, por favor, compartilha, porque a gente está te dando 1000 dicas. Tá? A gente está te tentando, além de fazer você escrever e de perder a vergonha, de falar seu poema, de recitar, de fazer tudo, a gente quer estimular você a ter uma linguagem com você mesmo que seja infinita e que você fique super bem com você mesmo. Eu vou cantar uma canção que é de domínio público. Eu ouvi há muitos anos atrás com um grupo chamado Tarancon. Tarancon. Esse grupo foi cantar na UNB, eu era menino, tinha ali uns 18. Olha, outro dia eu estava vendo, eu escrevo poemas e toco há 46 anos, cara. Olha que loucura. Né? E voltei agora para o estímulo dele.
Por estímulo dele é que estou fazendo, já estou com 1000 pautas para a próxima semana, já vou no sábado num evento que eu não conheço, que ele está me levando. Enfim, é muito legal você ter seus grupos nichos, afinidade, cara. Sabe? Procura teu grupo, não fica, tu vai encontrar. Então ele fez assim, ó. Até hoje eu estava meio gripado, mas eu acho que em sol dá para tocar. A rosa também se muda do campo para o deserto. De longe também se ama quem não pode amar de perto. Rosa também se muda do campo para o deserto. De longe também se ama quem não pode amar de perto. Se ela muda não se pode imaginar. Imagina, tinha medo, quem tem medo não vai lá. Se ela muda, não se pode imaginar. Imagina, tinha medo, quem tem medo não vai lá. A rosa também se muda do campo para o deserto. De longe também se ama quem não pode amar de perto. Rosa também se muda do campo para o deserto. De longe também se ama quem não pode amar de perto. Se numa lógica amanhã também tem dia, ergue o corpo, fecha os braços pra ser minha companhia. Se numa lógica amanhã também tem dia, ergue os corpos, fecha os braços pra ser minha companhia. Quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar, foi marinheiro, foi peixinho do mar. Foi marinheiro, foi peixinho do mar. É nós que viemos de outras terras, de outro mar. É nós que viemos de outras terras, de outro mar. Temos pólvora, chumbo e bala, nós queremos é guerrear. Temos pólvora, chumbo e bala, nós queremos é guerrear. Uma coisa importante, vários livros com cifras de música tem a cifra simplificada e a cifra mais cheia de coisa e tal. Começa a tocar violão, cara. Você, mulher, você, homem, você, todos e todas que estão assistindo esse programa, olha, é muito legal. No início dói, viu? No início dói o dedo, ó, meu dedo é todo calejado, assim. Mas depois é tão gostoso, cara. Aí, ó, vou te contar uma história verídica. Eu tinha 154 quilos. E eu sentava no bar, tinha recebido um fora da minha mulher, aí entrei no mercado de novo de conquista de mulheres e tal. E eu falei, gente, eu estou muito feio, gordo, como é que eu vou conquistar uma mulher? Sabe como? Eu fazia músicas na hora para elas. Rapaz, a Nandi Hall conquistou muita mulher bonita, porque a mulher, ela se encanta, não é pelo lado físico apenas, o físico conta, mas também pelo seu coração, pela sua sensibilidade, pelo seu cavalheirismo, pelo seu respeito para com ela. Então, pensa nisso que eu estou te dizendo, começa a tocar, começa a tocar. Sérgio, a palavra é tua. Também tem assim, eu me emociono muito de me emocionar com as coisas, né? Com cenas, com versos, com pessoas, com olhares. Né? Às vezes chegam às lágrimas mesmo, né? A emoção me faz chegar às lágrimas muitas vezes. E eu vi uma música do Lirinha, que é do Cordel do Fogo Encantado, né? E ele faz, né, canta solo também. E tem uma música dele linda, que ele fez para um filme com a Montenegro. E aquilo, uma parte da letra assim, me emocionou demais, a letra toda, obviamente, mas uma parte que é lá vai a barca, leva meu coração. Né? Dentro do contexto onde eu vi e como eu vi, isso realmente me emocionou demais. E a gente pode fazer poemas diversos livres, assim, não precisa ter métrica e não precisa ter rima. E lúdicos, né? Usando até palavras um pouco fora do dia a dia nosso, das nossas conversas, palavras que são diferentes, mas que são lindas, são poéticas, as palavras são poéticas. Microfone e fazem são dentro da língua portuguesa. E então eu fiz essa aqui que chama-se Nevoeiro de Desejos e Vontades. Esse nevoeiro de desejos e vontades que cobre o aventureiro e se condensa em rios e mares,
por onde navega a barca dos sonhos. Ele mesmo se dissipa em pequenas realizações prazenteiras, por vir descortinado, ou se adensa em incertezas quase intransponíveis, neblina. Trago comigo um facho embebido em óleo, colhido dos animais que visitam minhas profundezas. Acendo com o fogo da minha resiliência para tentar enxergar algo adiante. Lá vai a barca, leva meu coração. Muito lindo, muito lindo. E eu tenho um encantamento por esse tipo de poema. Aí, veja bem, o encantamento que nasce de mim é esse, mas você pode gostar de outro, e o outro gosta do repente, o outro gosta... Olha, a arte é tudo, cara. Você que está assistindo esse programa, se você está sendo criticado porque você está fazendo arte, não deixa, não para. É muito legal. Vou ler um poema de um poeta que me contagia, sabe? E eu acho que eu vi um documentário sobre esse poeta que chama Bukowski. E ele escreve um poema assim: há um pássaro azul em meu peito que quer sair, mas sou duro demais com ele. Eu digo, fique aí, não deixarei que ninguém o veja. Há um pássaro azul em meu peito que quer sair, mas eu despejo uísque sobre ele, inalo fumaça de cigarro, e as putas e os atendentes dos bares e das mercearias nunca saberão que ele está lá dentro. Há um pássaro azul em meu peito que quer sair, mas sou duro demais com ele. Eu digo, fica aí, pô. Quer acabar comigo? Quer foder com minha escrita? Quer arruinar a venda de meus livros na Europa? Há um pássaro azul em meu peito que quer sair, mas sou bastante esperto. Deixo que ele saia somente em algumas noites, quando todos estão dormindo. Eu digo, sei que você está aí, então não fique triste, depois o coloco de volta em seu lugar. Mas ele ainda canta um pouquinho lá dentro. Não deixo que morra completamente. E nós dormimos juntos. Assim, com nosso pacto secreto. Isto é bom o suficiente para fazer um homem chorar? Mas eu não choro. Eu não choro. E você? Porra, esse poema me contagia porque por muitos anos eu me reprimi e hoje, antes dessa gravação, eu disse para o Sérgio que eu estava muito solitário, porque tinha descoberto algumas coisas com relação a pessoas de relacionamento pessoal. E eu falei, sabe o que eu vou buscar, Sérgio? O que você me ensinou. Eu vou buscar os nichos que me aceitam. E um deles é a poesia, a música, a arte. Esse pássaro azul que estava dentro dele, o que será, hein, cara? Devia ser choro, alegria, poesia, toda a magia que... Mas aí ele não podia se dizer, porque eu ia dizer, nossa, aquele cara ali é homem ou mulher ou qualquer coisa, mas está chorando, que bobo. Só que ele deixava sair às vezes, mas derramava o uísque em cima dele. Cara, eu acho esse poema uma coisa mais linda e eu acho que tem a ver comigo. Eu estou nesse processo de retorno. Uma outra coisa importante, se você organiza saraus, não seja agressivo com pessoas que estão recitando. Eu falei para o Sérgio que eu ia botar um tablet aqui com o tempo, mas eu de forma nenhuma... Aí ele me perguntou assim, se a gente extrapolar 1 hora? Eu falo, aí beleza, você está entendendo? Ou seja, não seja agressivo. Às vezes a pessoa está numa emoção tão grande, o poema pode ser para você ou para um crítico literário ruim, mas a pessoa está emocionada, cara. Não corta a pessoa, tá? Eu estou dando essas dicas para você porque eu resolvi que nos saraus de 2026 eu vou passar toda a informação que eu puder. E eu quero te mostrar rapidinho o seguinte, você pode publicar hoje seus livros, ou você pode publicar, esse é o livro mais fino do mundo, 17 páginas. Você pode tirar um exemplar, aí você vende para sua mãe, ou para sua irmã, ou para seu amigo, porque de repente mãe e irmã vão dizer, tu é poeta, que merda. Você está entendendo? Então,
não deixa de publicar teus textos. E uma coisa que eu quero te pedir incomensuravelmente. Se uma pessoa elogiar o teu livro, você pergunta assim, você leu o poema Amor? Aí ela diz, li e achei lindo. E você sabe que aquele poema não existe no livro, então ela não leu. E se uma pessoa criticar construtivamente o seu texto, cara, fica amigo dessa pessoa. Porque esse é um amigão, cara. Esse está querendo que você cresça, que você melhore, que você escreva melhor e tudo. Então, eu tenho um amigo, há 25 anos, ele é muito respeitado, editor do programa Leituras, da TV Senado. E ele diz assim, as pessoas perguntam, o Anand é um bom poeta? Ele diz assim, o Anand toca bem. Ou seja, ele está dizendo que eu sou um poeta ruim. Mas eu sempre busco aprimorar a minha poesia porque eu amo esse cara, porque ele é meu amigo e ele entende de literatura, muito. Fica essa dica para você. Pessoa te criticou, não se afasta dela. Às vezes ela é muito querida sua. Agora, não é a crítica destrutiva, é a crítica construtiva. Uma coisa que a gente comenta sempre, né? Eu estou sempre comentando com a Nandi, é que a gente é muito observador, porque o que a gente reproduz na nossa poesia é fruto das observações que a gente faz. Só isso, uma coisa abastece a outra, ou seja, a observação é movida pelos nossos movimentos. Os nossos movimentos, muitas vezes, são instigados pela nossa curiosidade. Né? Eu, particularmente, me acho um sujeito muito curioso. Quando eu viajo, por exemplo, para algum lugar e faço uma caminhada, digamos, na beira da praia, eu observo todos os movimentos ao redor. Né? O movimento das ondas, como é que a onda chega na areia, o retorno, coisas assim, mínimas, simples, mas que, de alguma forma, ficam registradas na nossa mente pela curiosidade que a gente teve de passar por aquele local e abstrair algum tipo de representação daquela cena onde nós enfim, ficamos por algum tempo, né? E aí eu fiz um poema também, sem ser metrificado, sem rima, falando um pouco disso, né? Que traduz um pouco essa questão da observação. Chama-se Farol de Itapuã. Foi uma viagem que eu fiz à Bahia. Eu adoro a Bahia, adoro Salvador. E, de vez em quando, eu vou à Bahia e tenho o prazer de ficar na beira da praia, né, e passeando e fazendo minhas caminhadas e minhas observações. Então, Farol de Itapuã. Em alguns minutos eu chego, vou seguindo a linha d'água, pisando num restinho de onda retornada após ter sido, em parte, sugada pelo areal. Na trilha fininha, adensada pela onda, caminho com menos esforço e sigo ouvindo o retumbar constante das vagas estourando em espumas. O farol se aproxima, vejo as vagas explodindo no seu costado. Vagos são meus pensamentos enquanto vagueio, lugares, pessoas, encontros, coisas. No instante, o farol se tornou farol, referência para a minha embarcação, guia para o meu pensamento analítico. Cada compromisso pensado, cada agenda definida, cada discurso ensaiado, cada risco medido, cada dinheiro encaixado, cada desejo priorizado, cada receio vencido. Na verdade, você falou uma coisa linda. Observar. Olha, você pode ficar observando, eu fico muito aqui na janela e observando pessoas andando e tal. Cara, é um celeiro de poesia. Observar. Você observa nos bares, você observa aqui entre nós dois. É muito legal isso, cara. Aí vem uma pessoa que às vezes quer fazer um bullying com você, fala, pô, esse cara é avoado, esse cara é doido. Seja doido, seja você. Mas não chegue... Se você não quer brigar com aquela pessoa, não precisa. Porque você sabe que você é doido. Eu sei que eu sou doido. E eu não tenho aquelas barbas grandes, cabelão. Sabe, uma vez a pessoa disse assim, Anand, você tem cara de engenheiro. Aí eu falei, eu sou muito doido. Se você vê na internet, doido que eu digo assim, eu gosto de percussão de boca, eu gosto disso, gosto daquilo. Então, eu queria dizer para você, não tenha medo de ser você. Agora, uma coisa eu acho importante, eu tenho que dizer isso, mesmo que o Sérgio não concorde. Você pode ser o louco que for, mas subsidie
a sua loucura. Ou seja, se você está com 15 anos, 16, está ali, ainda não se subsidia, que eu digo você não tem o seu salário para subsidiar a sua loucura, você vai ter que se submeter, às vezes, a quem te dá o dinheiro para você viver. Mas depois que você tiver sua independência financeira, aí, meu amigo, você entende? Faça da sua vida o que você quiser. Mas eu concordo totalmente legal. com isso. Porque é verdade, cara. Claro. Você pode fazer o que quiser. O Sérgio veio aqui hoje, ele vai para onde ele quiser, ele toca onde ele quiser, ele faz o poema onde ele quiser, ele vai no recital que ele quiser. Porque ele se subsidia. Você entende? E se você se submete a alguém que te subsidia, seja você já idoso, seja você adulto, é chato. Você vai ter que dar uma resposta para aquela pessoa e ela está te bancando. Então, desculpa estar te dando essas dicas todas, mas como eu estou mais velho, eu achei que nesse saraus eu tenho que te dar a dica. E você pode até chegar e falar, porra, os caras não cantaram nenhuma MPB, então eu vou cantar uma para ti, ó, que é assim, ó. Gosto muito dessa música. A tristeza é senhora, desde que o samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, à noite a chuva que cai lá fora, solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim, cantando eu mando a tristeza embora. O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou, o samba não vai morrer, vejo o dia ainda não raiou. O samba é pai do prazer, o samba é filho da dor, um grande poder transformador. Diz aí, vai. A tristeza é senhora. Então, um MPB para você. E você que ficou até aqui, ó, são 52 minutos de gravação. E eu vou mandar para você, todo mundo que me manda livro para Cultura Alternativa, que é o portal de notícias que eu edito, culturaalternativa.com.br. Eu vou mandar para você 5 livros. Você me manda um WhatsApp para 61982027100 ou então me manda um e-mail para portalculturaalternativa@gmail.com, porque aí eu sei que você viu essa mensagem aqui. Eu vou te mandar 5 livros. De quem? Aí eu decido. Está ali, ó, numa cestinha bem ali aqui no nosso estúdio, e eu vou te mandar pelo correio. Seja você de qualquer lugar do mundo, tá? Eu te mando pelo correio. E agora eu passo a palavra para o Sérgio e digo para você o seguinte: TV Cultura Alternativa no YouTube, youtube.com/TV Cultura Alternativa, @TV Cultura Alternativa. No Instagram, @cultura_alternativa. No TikTok também, @TV Cultura Alternativa. Eu vou botar tudo na descrição do programa e também vou botar os contatos do Sérgio. De repente você adorou o cara, aí você vai entrar em contato com ele. E o que eu vou botar dele? O que ele me autorizar. Não é? Aí eu vou botar o que ele disser, e-mail, Instagram, canal do YouTube, site, sei lá. O nosso site é culturaalternativa.com.br. E olha, se você é de Brasília
e quer que uma pessoa de 16 anos que está começando a escrever poesia seja entrevistada por mim, está convidado. Está convidado pessoas que são bons poetas, poetas criticadíssimos, todo mundo tem essa cadeira aqui para divulgar o seu trabalho, tá bom? E o meu nome é Anand Rao, tá? E eu sou editor do portal de notícias Cultura Alternativa. Mas tem uma pessoa que falou assim, né? E se a gente quiser passar de 1 hora? A gente passa. Então eu vou passar a palavra para essa pessoa que foi mais dizendo antes, que é o seguinte: entre em contato com o Sérgio. Ele é cortês, ele é culto, ele é extremamente simpático, ele não vai te agredir, não tem isso. Você quer dicas sobre poesia? Porra, tá aí o cara. Você quer dicas sobre saraus que acontecem em Brasília? Tá aí o cara. Você quer dicas sobre todo o processo de arte, cultura, eventos e tudo em Brasília e no país, no Nordeste? Você quer dicas sobre o roteiro de Lampião no Nordeste? Acho que é esse o nome, ele vai dizer, sabe? Eu fui para a Europa, viajei pela Europa e ele, junto com o tio dele, viajou pelo roteiro de Lampião e uma vez, numa noite, segundo ele me revelou pelo WhatsApp, ele resolveu fazer o seguinte: é uma brincadeira que você pode fazer em casa. Cada um escolhe uma música da sua preferência. Aí você envolve todos, e existe uma coisa na sociedade chamada pertencimento. Todos vão pertencer àquela noitada. Você pede para cada um indicar uma música. Aí você fica, um vai indicar um samba, outro vai indicar um baião, outro vai indicar uma música de protesto, outro vai indicar uma música independente, outro vai indicar um rock, o outro um punk rock. E aí você vai incluir todos e vai fazer amigos. Amigos. A palavra é do Sérgio por quanto tempo ele quiser, mas eu aproveito para me despedir para dizer o seguinte: uma honra fenomenal. Às 5 horas da tarde, 5h30, ele me mandou uma mensagem, ele está sem um celular, houve um probleminha, e eu não vi. Eu só vi às 19h, respondi, pode vir e tal. Pense numa pessoa que gosta de trocar ideias, arte e cultura, muito, mas eu me sinto muito honrado que neste dia, deixa eu ver se está aqui, 23 de julho de 2026, foi uma honra fazer esse programa com o Sérgio. Sérgio Albuquerque. Enfim, eu até peço que, além de falar o que ele quiser, que ele fale um pouco deste roteiro, para você conhecer um pouco do Nordeste do Brasil, para você conhecer o Brasil. Eu decidi que eu não vou mais viajar para o exterior, agora eu vou explorar o Brasil. O Brasil é encantador. Se você está criticando, tudo bem, tem muitas coisas que pode se criticar, mas tem muita coisa linda, cara. Eu fui uma vez numa praia em Miami, aí eu paguei $35 por um guarda-sol numa praia horrorosa. Rapaz, viaja pelas praias do Brasil, você tem o diabo, você entende? Sérgio, me despeço e respeito quanto tempo você quiser ficar aí. Agora, por favor, não esqueça de passar para as pessoas sobre o roteiro de Lampião, acho que é o nome, não sei. Tá, falando das nossas viagens, né? E aqui, com esse olhar observador que a gente fala, né? Deixa eu só falar da minha rapidinho. Você está ganhando, vamos dizer, R$2.000 por mês. 2.000. Se você quiser ir para o exterior, você fica de olho em promoções, tá, de passagens aéreas. Lá você tem muitos lugares para ficar que são hostels, tá, que você encontra barato para estudantes universitários. Você tem grana, então você fica de olho em promoções na classe executiva para você partir para lá. Vale a pena ir lá? Vale pra caramba. Transporte público incrível, segurança muito legal. Eu fui para a Alemanha, fui para a Tchecoslováquia, fui para a Áustria, fui para a Holanda, sabe? Tudo de trem, é muito legal, tá? Uma coisa que eu senti problema foi, eu sou diabético, então na parte de alimentar, se não fosse a inteligência artificial traduzindo a informação nutricional dos alimentos, eu não conseguiria viver. E ali é euro.
Então, €1, entre 6 e 7 reais, tá? Só isso. Foi como eu fiz. E programa a viagem com antecedência, se você tiver essa chance, que você vai encontrar preços bons e fora de temporada. Eu fui ali no início do verão, que já começa o pau a quebrar em termos financeiros, em termos de mil coisas, transporte público lotado e tal, mas deu para pegar ali uma parte do verão e os outros dias foram frios. Fora de temporada vai ser bem mais barato. E a cultura que você vai ter dentro de você, aí, amigo, aí é loucura. Aí cabe a você explorar, é o velho mundo, né? Então você vai ver muitos monumentos. Eu fui à casa de Franz Kafka, não é? Então é muito legal, cara, sabe? Enfim, seja feliz. Então, vou falar um pouco da viagem que eu fiz pelos sertões nordestinos. E tudo começou há muitos anos atrás, quando meu avô sentava na cadeira de balanço dele e conversava comigo acerca de quando ele era jovem, do que ele passou na juventude, de como era a vida deles no início dos 1900. Meu avô é de 1894. E já falecido, obviamente, mas eu tive muita oportunidade de estar junto com ele e de perguntar coisas para ele. Ele era uma pessoa muito fechada, mas eu era muito perguntador e eu ficava horas com ele na varanda, na cadeira de balanço em Recife, e eu sentado no chão e ele contando para mim. E eu perguntando: vô, você viu o cometa de Halley? Vi. Aí ele contava. E Lampião? Aí ele me contou uma coisa incrível, que ele era promotor e andava pelas cidades do interior de Alagoas, Pão de Açúcar, Quipapá e outras, beira do São Francisco, na época de Lampião. E ele me contou a história que ele conhecia uma pessoa muito próxima dele, um primo de segundo grau, que, sabendo que Lampião estava na região, ele morava numa casa boa, na cidade de Quipapá, e levou a família toda para dormir no mato, com medo do bando de Lampião. Aquilo marcou a minha cabeça, porque aí a partir desse momento, eu quis saber o que era aquilo, o que era Lampião, o que era o cangaço. E aí eu fiz um poema para isso, e depois eu digo como é que foi a viagem, de forma bastante sintética. Então, o cangaço. O português colonizador conquistou e ocupou territórios. Mundo sem cerca, sem lei, sem igreja, sem cartórios. Levou o gado aos confins do agreste e aos sertões. Enfrentou feras, dizimou os povos originários. Acostumou-se à brutalidade dos abates diários. Povo rude, sem chefia, sem limites, indisciplinado. Ambiente hostil, empobrecido pelo ocaso do ciclo do gado. Essa gente foi ficando isolada. A linguagem náutica portuguesa foi mantida inalterada. Conflito agrário, luta política, briga familiar. A lei dos sertões foi escrita na pedra de amolar. O capanga, o valentão, o jagunço, o cabra, o apadrinhado, figuras em um mundo conflagrado. Proteção, castigo, perseguições, desejo de fama, de ser herói, de reinar nos sertões. Os crimes de morte, de roubo ou vingança, a necessidade de fugir, de se refugiar. Bandos de fascínoras começaram a se formar. O peso das armas e das cartucheiras ao redor do pescoço, como quem vive a carregar uma cangaço. Rapadura, farinha, carne com osso. No mundo sem lei, a justiça é na arma, na peia e no braço. Levado aos bandos por vingança, refúgio ou meio de vida, cangaceiro navegava pelos sertões, ferindo, matando, invadindo, roubando, e quem vacilava morria na lida. Havia ignorantes e letrados, parentes de ricos fazendeiros, filhos de militares, descendentes de escravos. Homens e mulheres, todos cangaceiros, conhecedores de táticas e estratégias de guerrilha, comando e hierarquia e regras de partilha. A população fantasiava sobre cangaceiro, sujeito valente, cheio de dinheiro, trajes vistosos, brocados e chapéu de couro, adornos compostos por moedas de ouro, estereótipo do herói justiceiro.
isso aí motivou não o poema, mas a temática do cangaço, motivou estudos profundos, né? As pessoas perguntam, mas você está fazendo alguma dissertação de mestrado? Está fazendo alguma coisa para a universidade? Não. Partiu de uma curiosidade, a necessidade minha, interna, de investigar o fenômeno. Até porque ele envolve temas que são muito caros a mim, como nós começamos o nosso sarau, sobre as desigualdades. Então, fiz uma viagem no início do ano para onde Lampião morreu. Foi a Grota de Angicos, fica em Sergipe, né? E é uma viagem espetacular. A gente passa por uma cidade chamada Piranhas, em Alagoas, beira do Rio São Francisco, uma cidade maravilhosa, culturalmente fantástica, e aí é um ganchinho para eu falar da importância da cultura popular. A cultura popular é aquela cultura que não custa dinheiro. Vontade de fazer, está feito. Vontade de participar, está participando. Vontade de olhar, está olhando. Isso é cultura popular. E aqui nós, em Brasília, temos a sorte e a satisfação de termos movimentos de cultura popular espalhados por aqui, né? Boi do Seu Teodoro, Seu Estrelo, Calango Careta e por aí vai. Mas, enfim, lá nessa cidade, eu tive a oportunidade, tem uma praça linda, lindíssima. Nessa praça, todo dia é realizado um evento cultural, de cultura popular. Então, nós temos dança, tem música e etc. E tem umas barraquinhas, e né, uma das barraquinhas vende livros, e o dono dessa barraca é irmão de uma escritora, que escreve sobre o cangaço, inclusive, escreveu um livro sobre Maria Bonita. E a viagem foi muito boa, porque eu fiquei conversando com esse sujeito cerca de 4 horas. Começamos 7 horas da noite, terminamos 1 hora da manhã. E dessa conversa e dessa curiosidade por conhecer os locais por onde passaram os cangaceiros e as histórias, me levou também a querer saber onde surgiu a questão do Lampião. Então, foi essa viagem que eu fiz com um tio meu, que é geógrafo, advogado, mora em Cajazeiras, na Paraíba, e nós fomos juntos à Serra Talhada, que é a antiga Vila Bela, onde nasceu Lampião. Lá tem o Museu do Cangaço, que vale a pena ser conhecido. Aliás, toda a região, todo o sertão da margem ocidental da Serra da Borborema merece ser conhecido. E nós fomos, então, à Serra Talhada, nós fomos a Cajazeiras, nós fomos a Exu, em Pernambuco, visitar o Museu de Luiz Gonzaga, conhecer as histórias de Luiz Gonzaga, Juazeiro do Norte, Padre Cícero, devoção, violência, sensacional, um conhecimento fantástico sobre aquela figura histórica, né? Foi a Sousa, que é a terra onde os dinossauros pisaram, na Paraíba, Barbalha e Crato. Então, foi um passeio pelo sertão nordestino, e não apenas pelas cidades, que já são muito grandes e são muito boas. Impressiona pela quantidade de motos, pela quantidade de cachorros e pela quantidade de crianças com o celular na mão. Então, é impressionante. Dessa viagem, nasceram dúzias de poemas. Eu citei um que foi muito anterior à viagem que foi feita, porque ele foi mais ou menos o motivo. Mas eu escrevi muito, Anand, e a gente, talvez em outras oportunidades, a gente possa dissecar esse périplo pelo sertão nordestino tão rico, tão maravilhoso, tão cheio de cultura popular, tão inspirador, e espero que fique para a próxima. E uma grande honra estar aqui contigo, essa amizade de tantos anos e que tem se estreitado cada vez mais, né? Eu vou terminar falando o que Cícero falava da amizade. Cícero, um poeta romano, ele falava o seguinte: amizade é um acordo profundo sobre todos os assuntos humanos e divinos, unidos pelo afeto e pela boa vontade. É isso. A gente já tem marcado, Joel está para marcar, que organiza um sarau em Brasília há 81 anos. Olha, um poeta incrível. Professor Ronaldo Mouzinho escreveu livros, sabe, sobre a literatura de Brasília e tudo. Jorge Amâncio, também um poeta de muita luta, sabe, um poeta incrível. E
o Mauro Rocha, lá do Cruzeiro, produtor e tal, tudo marcado já, e estamos querendo marcar com seus amigos. Indica aí, tá? culturaalternativa.com.br, meu celular 61982027100. Muito obrigado a você que assistiu até agora, e uma energia incomensuravelmente positiva. Espero que tenhamos passado muita magia para você.